Senhor, amém? Amém. Fraco, meu irmão? A quantidade de gente que tem aqui está fraco. Saúde os irmãos com a santa, gloriosa, maravilhosa, a paz do Senhor, amém? Amém. Agora sim, glória a Deus, é dia de festa. Queria me apresentar em primeiro lugar. Para quem ainda não me conhece, já peguei aqui algumas vezes, mas meu nome é Joel, eu sou evangelista e membro da Igreja Batista Internacional em Trindade. E é um prazer poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, é uma honra. Me acompanha nessa noite a minha adorável esposa, a evangelista Juliana, e a minha filha Gabriela, que está com 7 meses na barriga dela, mas já está aqui louvando o Senhor Jesus. Também será uma grande mulher de Deus, amém? Queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias junto comigo no texto base do aniversário aqui, Mateus, capítulo de número 16. Não é o texto que nós vamos utilizar, mas é o assunto que nós vamos utilizar. Mateus 16, 18. Vou ler rapidamente, só para explicar algo para os irmãos. Está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala sobre essa pedra não é Pedro. Essa pedra é Jesus. Pode tomar o seu assento. Nós vamos ler outro texto, mas podemos ler sentados mesmo. Essa pedra é Jesus, que o próprio Pedro, em uma de suas cartas, abra comigo rapidamente lá, 1 Pedro 2. O próprio Pedro fala que é Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Vocês são mais rápidos que eu, irmãos. Versículo de número 4 diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então essa pedra não é Pedro, essa pedra é Jesus. E se Jesus está falando sobre essa pedra eu ponho a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então para as portas do inferno não prevalecerem contra nós, que somos a igreja, nós temos que estar atrelados a Jesus Cristo. Amém? Ele é a pedra angular da nossa fé. Então vamos entender um pouquinho o que nós temos que fazer. É algo simples. Prometo que você é rápido, sucinto. Algo simples que todos nós precisamos fazer para nos mantermos fora do alcance das portas do inferno. Porque quando Jesus fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as portas do inferno não alcançarão você. Você não adentrará os portais do inferno. Você não vai ser condenado. Por quê? Porque você vai estar na pedra que é Jesus. Você vai alcançar a salvação. Então o que nós precisamos fazer para isso? Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3. Vira para o irmão que está do seu lado enquanto você procura e diz assim: humildade. Sem ela não entrará no reino dos céus. E as portas do inferno te alcançarão.
Fala para ele de novo assim: unidade. Sem ela, a igreja estará sujeita às portas do inferno. Se não tiver humildade e unidade, não vai chegar a lugar algum. Para que você possa estar em Jesus, não existe outro jeito. Você tem que ser humilde e a igreja tem que estar unida. Senão a gente não vai alcançar lugar algum. Amém? João capítulo de número 3. Está escrito assim, do versículo 1 em diante. Pode ficar sentado mesmo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Repita comigo, Nicodemos. Um dos principais dos judeus. Repita comigo, principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E ajudou-o Jesus: tu é mestre em Israel e não entende o que fala? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Só até aqui. Mantenha a Bíblia aberta. Nesse texto nós vamos utilizar uma palavra de Deus. O que eu falei aqui no princípio é que nós não podemos nos achegar a Jesus sem humildade. Porque na verdade, irmãos, aqui para nós, a nossa diferença, a minha diferença para vocês, a diferença de você para mim, é só estereótipo, é só por fora. Porque por dentro, todos nós somos iguais. Deixa eu te contar uma experiência rápida que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, aqui no centro de Niterói. Eu trabalhava num cartório em Niterói, e eu saí para almoçar, o cartório é ao lado do Plaza Shopping. Saí para almoçar e ia almoçar no Plaza. E eu vi aquela multidão correndo na rua. E no centro de Niterói, irmãos, quando você vê todo mundo correndo, você faz o quê? Corre junto. E eu corri junto. E quando eu cheguei aonde as pessoas estavam indo, eu vi que a muvuca era maior ainda. E eu não conseguia ver quem estava no meio, porque era muito pequeno. E aí quando eu cheguei perto assim, perguntei: o que está acontecendo aí? Aí quando eu olhei lá no meio assim, adivinha quem era? O Romário, jogador, senador hoje, fazendo passeata política no centro de Niterói. Irmãos, pensa, eu gelei. Porque você imagina, para fazer isso não falta gente. Imagina alguém filmando o evangelista Joel correndo no centro de Niterói, aí colocando no YouTube falando bombástico na internet: o evangelista corre e chora pelo Romário. Imagina. Acabava com o meu ministério. Mas pode acreditar, eu vi o Romário, tá?
Sabe o que aconteceu comigo? Absolutamente nada. Porque ele tem a mesma condição existencial que eu. Se ele não comer, ele morre. Se ele não beber, ele morre. Se ele não dormir, ele morre. Ele tem as mesmas necessidades. A gente só vai mudar a nossa vida quando a gente conseguir enxergar alguém que não dorme e não tosqueneja. Alguém que está acima das estrelas. Quando nós tivermos a visão espiritual para enxergar aquele que está acima de todas as coisas, aí as coisas vão começar a mudar na nossa vida. Humildade não é você ser pobre, não, porque eu conheço gente pobre que é mais orgulhoso que o diabo. Você pode ter os seus bens, você pode ter o que você quiser. Humildade é você reconhecer que você é inferior que alguém, mesmo sendo superior. E Jesus, ele era superior, mas ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo se humilhou, morrendo de morte, de cruz, que é a pior de todas. Veio aqui só quis ensinar. Jesus desceu aqui só para nos ensinar como servir. Ele veio nos ensinar a ser humilde, porque ele já conhecia a natureza humana. Porque de humilde nós não temos nada. A gente precisa conhecer Jesus para aprender o que é humildade, para poder andar no caminho da humildade. Porque senão a gente não é humilde. Jesus chama Nicodemos de príncipe de Israel. Que príncipe é esse? Será que é um príncipe igual a da coroa britânica lá da Inglaterra? Será que é um príncipe herdeiro? Será que é um príncipe artista? Que trabalha aqui e acolá? Que príncipe é esse que Jesus chama Nicodemos? Esse príncipe ele é traduzido pela palavra hebraica Nasser. N-A-S-S-E-R. Nasser significa príncipe de Israel. Para entendermos o que é isso, nós temos que voltar lá no Êxodo, lá em Moisés, rapidamente. Porque Moisés era um homem capacitado por Deus para dirigir uma nação. Eu estou falando de uma unção que só perdeu para Jesus, o Messias. A unção que estava em Moisés era tão grande, porque a unção ela tem poder de atração. Ela atrai coisa boa, mas também atrai coisa ruim. Unção atrai coisa boa e atrai coisa ruim. Moisés tinha uma unção tão grande que a unção dele era única. Que somente a dele atraiu 2,5 milhões de pessoas para o deserto, tirando do cativeiro egípcio. 2,5 milhões de pessoas libertou do cativeiro, uma única unção. Diferente das unções que a gente vê hoje, que não liberta nem aquele que diz ter. Mas a de Moisés libertou 2,5 milhões de escravos. E foi para o deserto. E lá no deserto, a unção começou a atrair coisa ruim também. Por quê? Porque 2,5 milhões de pessoas olhavam para Moisés e viam em Moisés a referência de justiça da nação. Porque foi ele que recebeu a lei de Deus. Então ele era a lei encarnada em pessoa. E todo mundo ia levar problema na tenda de Moisés. Desde os menores problemas até os maiores. E chegou um ponto que Moisés falou: Deus, eu não aguento mais. Eu não dou conta. A unção é muito grande, mas a demanda também é muito grande. E Deus olhou para Moisés e falou: então faz o seguinte, Moisés. Escolhe 70. Escolhe você. 70 para compartilhar a responsabilidade com eles. Unção não se reparte, unção compartilha. Repartir é você fazer o que Esaú fez.
repartir é vender barato. Vendeu por um prato de lentilha aquilo que Deus colocou na mão dele, por primogenitura, que era o direito de receber as bênçãos da sua família. Mas compartilhar não, compartilhar é fazer crescer, para engrandecer o nome de Jesus. Compartilha a unção com os 70, e todos vocês sabem que quando Moisés colocou a mão na cabeça dos 70, todos eles profetizaram em nome do Senhor Jesus. Porque a unção era muito grande. Esses 70, essa cúpula dos 70, recebeu um nome de língua hebraica. Em língua hebraica é de Sinedrim. Em português, Sinédrio. Era o STF da nação de Israel há 3.500 anos atrás. E quem era o Nasser, que era o líder, o príncipe do Sinédrio? O primeiro, Moisés. A capa de Moisés era forrada em linhas de fios de ouro, escrito na lapela da capa: não se prostrarás. Essa capa passou para Josué. De Josué passou para os juízes de Israel. Foram 13 em 300 anos. Vou citar o nome de alguns: Jair, Tolá, Gideão, Jefté, Bará, Débora, Sansão, até o último dos juízes, o marcante Samuel. Essa capa passou durante todos esses anos, de cabeça em cabeça, de Nasser em Nasser, até chegar em Samuel. Em Samuel, Deus tira a capa dos juízes e coloca na monarquia Saul, Davi, Salomão. Quando chega em Salomão, a capa sai da monarquia e vai para os profetas. Por quê? Porque o reino se dividiu. E agora, eu vou citar o nome de alguns profetas que carregaram essa capa: Elias, Eliseu e muitos outros carregaram essa capa, sendo líder espiritual daquela nação. Até chegar no último dos profetas, que é Malaquias, o que nós entendemos de Antigo Testamento. E aí vem um período que todos nós conhecemos de páginas brancas da Bíblia. Eu estou construindo rapidamente para você entender a mensagem. Um período de capas brancas na Bíblia que é de 400 anos, chamado período intertestamentário, entre testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram 400 anos de silêncio da parte de Deus. Nesse período, viveu um homem que conquistou o mundo, Alexandre o Grande. E todos os reinos antes de Alexandre o Grande, que conquistavam nações, eles tinham uma característica única: destruíam tudo, tocavam fogo na cidade, estupravam as mulheres, matavam os valentes, assassinavam os bebês e sacrificavam os velhos. E os homens fortes eles levavam como escravos. Alexandre o Grande mudou tudo. Alexandre o Grande falou: vamos conquistar, mas vamos fazer diferente. Eu não vou matar ninguém, não vou tocar fogo em nada, não vou roubar ouro nenhum. Eu só vou cobrar impostos. E com essa conversa ele conquistou o mundo. Ele não destruía o principal que os outros reinos destruíam, que é a língua, a cultura e a fé do povo. Alexandre o Grande falou: não, quando nós conquistarmos, pode continuar com a sua cultura, pode continuar com a sua língua, pode continuar com a sua fé. Eu só quero que você não pague os impostos. E depois, só que Alexandre morre cedo, 30 e poucos anos. Depois dele veio o maior império que o mundo conheceu, o Império Romano. E o Império Romano copiou de Alexandre o Grande a maneira de conquistar, cobrar impostos. Quando Jesus nasce, quem manda em Israel é Roma. E a única coisa que Roma fez, o que a Roma fez? Ela não acabou com a língua, não acabou com a cultura e não acabou com a fé dos judeus. Ela só fez uma coisa: cobrou impostos.
Então ela permitiu que Israel continuasse fazendo todas as suas coisas, inclusive julgar os seus compatriotas. O Sinédrio é quem julgava, só que tinha poder de condenar. Quando tinha que condenar, eles julgavam, mas para condenar tinha que levar para Roma poder condenar. Por isso que Jesus foi levado para Pilatos. Porque se os judeus pudessem julgar, se o Sinédrio pudesse condenar, eles matavam ali mesmo. Mas teve que levar para Pilatos, porque não podia condenar. Quando chega nessa passagem de Nicodemos, o Nácer, o príncipe dos judeus, aqui é Nicodemos. Nicodemos era o presidente do Sinédrio. Jesus estava começando o seu ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Jesus estava no primeiro ano da inauguração. Quando Nicodemos encontra com ele está no princípio. 2 anos e meio depois, Nicodemos é destituído do poder e entra Caifás, que foi quem condenou Jesus. Quando Nicodemos encontra com Jesus, eu fiquei pensando, como que um homem de tamanha envergadura, de tamanha grandeza, que usa uma capa de 1500 anos nas suas costas, que Moisés usou, não a mesma, mas simbolicamente, que Moisés usou, Josué usou, que Davi dançou enrolado nessa capa em volta da arca, que Jefité julgou Israel, que Esdras leu a Torá com ela. A envergadura de um homem desse, eu fiquei pensando, por que um homem desse quis ir lá para o subúrbio de Israel encontrar com um rabino que estava começando o seu ministério itinerante, pregando a palavra de Deus na rua? Jesus. Eu cheguei à conclusão que Nicodemos quis se encontrar com Jesus por causa das palavras de Jesus. Porque, irmãos, o Evangelho de João, ele só conta 7 milagres de Jesus, enquanto os outros 3 falam praticamente as mesmas coisas e contam mais milagres do que palavras. Porque o Evangelho de João foi escrito para quem entende a palavra, o povo judeu. Quem precisa de sinais, de milagres, dessas coisas, é quem não entende, é quem está lá fora. Precisa disso para atrair eles para Jesus. Mas para nós que somos santos, que conhecemos, basta apenas a palavra. A palavra de Deus é cerne para a nossa vida. Por isso que não é que sou contra, mas questiono gente que fica pingando para lá e para cá em busca de sinal, em busca de milagre. Isso é para quem não conhece. Para nós que somos salvos, basta apenas a sua palavra. A palavra dele é suficientemente forte para nos suprir em todas as áreas da nossa vida. Mas por que as palavras? Porque eu imagino que Nicodemos, dentro do palácio lá do Sinédrio, lá do seu trono único, com 70 doutores, eu imagino que quando Jesus pregava aos arredores daquele lugar, a voz de Jesus deveria ecoar dentro daquele lugar. Você imagina Jesus passando pelo lado de fora e começava a pregar: lance o que está escrito, porque era assim, não tinha isso aqui não, irmãos, era no gogó. Olho por olho, dente por dente. Se a vossa justiça não exceder dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E Nicodemos está dentro do templo, falando assim, escuta, ele está aí. Ele está falando. Jesus começou a reinterpretar o que eles conheciam como lei. E Jesus ia falando e aquele homem ia começando a ficar curioso, começando a se interessar por aquilo que Jesus falava. Porque Jesus falava coisas que ninguém falava e fazia coisas que ninguém fazia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Então, dentro do ser de Nicodemos, criou uma expectativa de conhecer quem era Jesus. Quero conhecer quem é esse cara. Quero conhecer quem é esse rabino. Só que Nicodemos não podia ir de dia. Porque Nicodemos, irmãos, era o líder espiritual daquela nação. Se alguém encontrasse com Nicodemos na rua, só de olhar para ele as pessoas acreditavam que seriam curadas. Por quê? Porque ele era o líder espiritual daquela nação. Então, se ele fosse de dia, ninguém ia deixar ele chegar onde ele queria chegar. Segundo, o mais importante, Nicodemos nunca poderia ir com aquela capa. Porque a capa é que dizia quem era ele. Quando as pessoas olhassem para aquela capa, não se prostrarás em letras de ouro, é o sumo sacerdote. Ia ser... E todo mundo ia parar ele, ia querer tocar nele, ia querer agarrar ele não ia conseguir chegar em Jesus. Então, primeiro, para Nicodemos encontrar com Jesus, ele ia ter que tirar a capa pesada do ombro e procurar a capa velha, aquela do começo do ministério. Aquela de quando a gente orava, de quando a gente clamava, de quando a gente buscava pela madrugada. Aquela capa da humildade, quando ninguém te conhecia. Nicodemos ia ter que procurar ela, porque quando colocaram a capa pesada no ombro dele, ele embolou, jogou lá no fundo do armário, falou: fica aí, não quero mais saber de você. Se nós queremos entender como que podemos chegar diante de Jesus, você tem que tirar a capa que Deus colocou no seu ombro. Essa capa pesada que te faz ser grande, que te faz ser poderoso, que te faz ser mais do que os outros, entre aspas. Você vai ter que tirar essa capa do seu ombro e colocar a capa da humildade que está lá no fundo do armário, que você ia até jogar fora, mas alguém falou: não joga não, porque um dia você pode precisar dela. Jesus está mandando lhe dizer que se você quiser chegar perto dele, se não colocar essa capa, você não vai chegar perto de Jesus, não vai. Você só vai conseguir chegar perto dele se você tirar a capa pesada do reinado de Israel, que passou nas costas de Davi, que passou nas costas de... Irmãos, lembra Davi? Davi era rei. Davi estava com coroa, estava com a capa, estava com o cetro, estava com as sandálias de rei. Mas quando a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, entrou dentro de Israel, ele jogou coroa para um lado, jogou cetro para o outro, tirou a capa, tirou as sandálias, começou a dançar na presença do rei, porque antes de ser rei, ele era servo e adorador na presença do Senhor. Deus não te chamou para ser religioso. Deus te chamou para ser adorador. Tem adorador aqui essa noite? Adorador reconhece a majestade. Adorador não se acha majestade, ele reconhece a majestade. Aleluia. Quer se livrar das portas do inferno? Seja humilde adorador. João 4 diz que o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se o Pai procura, é porque é difícil encontrar. E se ele procura os adoradores que adoram em espírito e verdade, é porque existem adoradores que não adoram em espírito e verdade. Por isso que ele procura, senão ele não precisava procurar. Capa da humildade tem que ser vestida todos os dias da sua vida. Quem é adorador reconhece a majestade, irmãos. Quem é que lembra da mulher pecadora que o juiz pede? Jesus, levante a mão. Lucas 7, 36 ao 50. Sacerdotes se beijavam no rosto.
O apóstolo Paulo fala aos gentios: saudai uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo. Profeta se beija no punho. Rei se beija nos pés. A pecadora entrou no culto dos fariseus e foi lá debaixo da mesa nos pés de Jesus e começou a beijar os pés dele e chorar nos pés dele. E ungir os pés deles e enxugar com seus próprios cabelos. Quando ela beijou os pés, ela reconheceu a majestade de Jesus, porque rei era a única entidade que era beijada nos pés. Aí Jesus falou: é impossível você sair daqui da minha forma que você entrou. Qual o seu problema? Ah, o texto diz que eu sou pecador. Então tá bom, perdoados estão os seus pecados. Vai, não pede mais. Bartimeu está na beira do caminho, uma multidão passando junto com Jesus. O cego fala: quem está passando aí? Aí todo mundo fala: é o Jesus de Nazaré, filho de José. Ele diz: José é uma obra. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Aleluia, aleluia. Reconheceu a majestade, a linhagem real de Davi. Aleluia. E Davi, irmãos, é o único ser humano reconhecido como rei eterno. Se você ler a genealogia de Jesus, vai falar de vários reis, mas o único na genealogia que é chamado de rei é Davi. E Jessé gerou ao rei Davi, que gerou a Salomão. Salomão foi chamado de rei. Que gerou, o único chamado de rei, Davi. Então quando Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, está reconhecendo a eternidade de rei de Jesus. Aleluia, Deus. Aí Jesus está andando, a multidão atrás dele, ele estava andando. Quando é reconhecido como rei, ele para. O texto fala: Jesus parou. Falou: manda chamar. É impossível sair daqui do mesmo jeito que entrou. O que quer que eu te faça? Você já tentou fazer Jesus parar? Alguém aqui já tentou fazer Jesus parar? É simples, irmãos. É só reconhecer ele como rei. E ele vai te perguntar: o que quer que eu te faça? Aleluia. Pode pedir. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Fecho e ninguém abre. Você está de... Se você quiser, irmãos, ir até Jesus não é difícil. Jesus está aqui. Se você quiser, está aqui. Difícil vai ser você achar aquela capa velha no fundo do armário. Sem ela, você não vai conseguir chegar perto dele. Mas se você reconhecer ele como um rei, irmãos, Jesus está sendo crucificado. O homem passou a vida inteira roubando, matando, praticando iniquidade, arrebentando a vida de todo mundo. Aos 47 do segundo tempo, ele olha para o lado e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no seu, reconheceu Jesus como rei. Jesus: opa, por pouco, meu amigo, estava indo já para as portas do inferno, me reconheceu como rei, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É só reconhecer ele como rei. E eu acredito, a Bíblia me faz entender que Nicodemos encontrou a capa velha da humanidade. Colocou no ombro na penumbra da noite e foi, escondido de todo mundo. Afinal de contas, ninguém podia ver ele com aquela capa. Afinal de contas, ele é o sumo sacerdote, vai ver ele com a capa da humildade. Se vissem ele com aquela capa da humildade, os próprios companheiros dele iam entregá-lo. É forte isso, né? Ainda bem que isso só acontecia naquela época. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que não. Porque a gente faz isso com Jesus todo dia. A gente grava um prego na cruz todo dia. Todo dia a gente crucifica ele. Todo dia a gente pega. E os nossos pecados vão direto para a cruz. Todo dia, quando a gente não é humilde, quando a gente não é misericordioso, quando a gente não é bom, quando a gente não é longânimo, quando a gente não é amoroso, quando a gente deixa de ajudar o próximo, cada coisa que a gente faz que não está na presença de Deus,
A gente crucifica Jesus todo dia. Nicodemo chegou em Jesus, bateu na porta, lá no casebre, interior de Jerusalém. Estou perto de terminar. Bateu na porta, pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro está aquele que tem poder de abrir o que está fechado e fechar o que está aberto. Jesus abre a porta e fala: pois não, que posso ajudar? Posso entrar? Pode. O homem que sentava num trono de ouro, agora teve que sentar no chão batido, porque só tinha uma cadeira que estava sentada era Jesus. O homem que tinha na sua capa escrito: não se prostrarás, agora está sentado no chão, prostrado aos pés do carpinteiro de Jerusalém. Reconheceu a majestade. Fala assim: Rabi. Rabi é mestre. Rabi, veja que verdadeiramente és da parte de Deus, porque ninguém fala o que você fala, nem faz o que você faz, se Deus não estiver com ele. Jesus não deu nem ideia do que ele falou, irmãos. Jesus só estava interessado em uma coisa: larga a luxúria do sinédrio e veste a capa da humildade. Jesus falou assim, Jesus não falou nada. A primeira coisa que Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. A inteligência em pessoa, Nicodemos, o homem mais bom, mais misericordioso, mais clemente, mais compassivo, o homem, a palavra em pessoa, porque é o presidente do Sinédrio, e para ser Nasser tinha que ter todas essas características, se tornou idiota e falou: nascer de novo? Como é isso? Entrar no bairro da minha mãe de novo? Essa é a resposta que se dá, irmão, do homem daqui. Jesus falou: Nicodemos, vou desenhar para você. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Nicodemos continuou voando. Mas como assim? Jesus, espera aí, eu vou facilitar para você. O texto da fala que Jesus o ajudou. Está assim: Jesus acudiu Nicodemos. Em outra versão está: ajudou. Me diz assim: Nicodemos, sabe o que é o vento? Vento? Nicodemos, sim. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Peraí, Jesus falou que ele nasceu da água e do Espírito, mas ele só explicou o Espírito. É porque da água ele já nasceu. Ele já nasceu da água. Ali, vai nascer da água. A água não é batismo, não. Nascer do Espírito é que é ser batizado nas águas. Jesus está falando: se você não nascer de novo, você vai ser. Se você nascer de novo, você vai ser igual o vento. Alguém aqui consegue segurar o vento? Alguém aqui já segurou o vento, já prendeu o vento? Consegue, não? Consegue, pastor, segurar o vento? Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nascer do Espírito é ser livre. Não é ser preso à religiosidade. Religioso é preso a dogmas, a costumes. Religioso é preso a tudo dentro da religião. Ser adorador é ser livre. Jesus não te chamou para ser religioso, Ele te chamou para ser adorador. E adorador, irmãos, tem liberdade para abrir a boca a hora que quiser e começar a adorar o nome dEle. Tem adorador aqui essa noite? Deixa eu ouvir você glorificar o nome dEle. Foi cantado aqui. Esse adorador, esse adorador,
terra estremecer. É o contrário, irmãos. Quando você abre a sua boca para adorar, o inferno estremece. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Não podem. Coloque-se de pé, por gentileza.